Olá, eu aqui de novo. Me chamo Roberto Tortelli, sou veterinário e ajudo pessoas a identificar a origem dos sintomas e dos comportamentos do seu pet e até curá-lo. E hoje eu vou falar para você como não deixar o seu pet doente, como trazer para ele e para você uma harmonia na sua casa. Eu me formei em medicina veterinária há 20 anos. Formei lá na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Sou veterinário de pequenos animais há uma década. Passei por várias áreas da veterinária e todas elas foram muito boas para mim. Eu aprendi bastante com elas, mas isso me deixava sempre uma sensação de mal-estar, uma sensação de que eu não estava cumprindo com o meu papel aqui na Terra. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para que vocês entendam que os seus animais adoecem nas suas casas, né, ou na sua casa, justamente porque está havendo esse desequilíbrio harmônico que a natureza propõe para nós. A natureza, ela não é um juiz que elege quem deve, quem é o preferido ou quem não é. A natureza, ela oferece iguais condições para todos os seres vivos na natureza. Não existe falar assim, você, tadinho, eu vou cuidar de você para que você vença na vida. Não, tudo na natureza existe iguais condições. Cabe você abraçar essas condições como oportunidade ou abraçar essas condições como um problema, uma dificuldade, um desafio, né? Um transtorno na sua vida. E isso acontece dentro da nossa casa. Quando a gente encara, né, que nós somos seres evoluídos, né, seres humanos, onde que a gente está a par da sociedade natural, né, a gente se separa da natureza. A gente diz, nós somos seres humanos e eu vou passar um final de semana na natureza. Né? Isso não acontece quando você olha de um âmbito mais holístico, mais amplo para isso tudo. Na natureza, todos estamos interligados, está tudo junto, tudo é a natureza. Nós somos, inclusive, a natureza. Então, quando a gente faz essa separação de a natureza e nós estamos também nos separando dos nossos animais, daqueles que estão todo dia com a gente. Né? E se você entende, né, se a gente começar a entender que na natureza tudo conflui através de energia, todos somos corpos energéticos, seja uma pedra, uma minhoca, uma árvore, um cachorro, um gato ou nós, seres humanos, todos nós somos corpos energéticos. Então nós emanamos continuamente um fluxo contínuo de energia. E todas as nossas escolhas, as nossas intenções, todas as nossas escolhas e intenções são frutos dessa energia que a gente emanou para o universo. Você já deve ter visto, ou já devem ter percebido, né? Pessoas que andam muito juntas umas com as outras, elas começam até a se parecer. Por que elas se parecem? Uma, porque elas andam muito juntas. E duas, elas andam muito juntas porque justamente elas se parecem na energia que elas estão emanando. Né? Então, dito isso, os seus animais na sua casa, eles estão recebendo esse fluxo contínuo de energia e estão percebendo dentro de você aquela energia que falta. Porque os animais, eles são muito essência, eles veem, percebem as coisas muito mais energeticamente do que nós. Né? A gente começou a se separar há muitos e muitos anos da natureza e perdemos então esse contato energético com a natureza. Né? Não sei se vocês já viram aquele filme chamado Avatar, aqueles homenzinhos azuis, né, que moravam num outro planeta. Lá existia então essa conexão com a natureza que nós perdemos. Vocês não devem lembrar que eles tinham um cabelo que se ligava numa árvore e sentiam aquela percepção da árvore. O cabelo ligava num cavalo e eles sentiam então o que o cavalo estava sentindo, a respiração, a visão. Então tudo isso esse filme é uma metáfora para dizer que nós estamos conectados energeticamente. A gente não precisa de um fio de cabelo para se conectar com a natureza. Nós estamos na natureza, nós somos a natureza. E dessa forma os animais enxergam o mundo. E a gente fica toda hora tentando achar desculpa, pretexto para que isso não seja uma verdade. Porque a gente quer viver nesse mundinho criado por nós. E acabando
com isso, reduzindo as nossas possibilidades de visão e de enxergar o mundo como ele é e como ele pode ser. Muito mais colorido, muito mais bacana. Quando você enxerga que todos nós somos um, todos nós fazemos parte de um todo. Esse todo é que os animais enxergam. Eles enxergam esse senso de colaboração que existe na natureza. E esse senso de colaboração que existe na natureza, ele faz com que toda a vida na Terra seja respeitada e necessária. Então, dessa forma, quando a gente não enxerga isso, a gente começa a encontrar dificuldades ou entraves na nossa vida. E esses entraves e essas dificuldades que a gente enxerga na nossa vida, a gente começa a transmitir e a emanar para o universo. Então, todo esse processo de adoecer e de ficar doente, demonstrando no corpo comportamentos pervertidos, como destruir as coisas, fazer xixi em lugares errados e tal, tudo isso vem pelo transtorno energético que você, ou sua casa, vamos dizer, não é você, mas é a sua casa, né? Sua esposa, sua sogra que mora com você, sua mãe, não sei, né? Até mesmo a pessoa que trabalha na sua casa, né? Se ela trabalha há muito tempo ou tem um convívio diário, ela também está emanando energias e transformando o meio que ela vive para ser parecido com o padrão energético que ela está vivendo. Então, tudo isso influencia naquilo que seu animal vê, ao mapa de mundo que é construído dentro daquela convivência e daquele convívio com os animais, com aquele meio que ele está vivendo. E dessa forma, ele vai representando ou apresentando para os moradores, né, ou para quem está passando por um determinado conflito, o que aquilo está representando para ele, na visão de mundo dele, né? Que acaba sendo a mesma visão que a nossa, porque eles são mamíferos, né, e nós somos também. Então nós vivemos e interagimos com o mundo de uma maneira muito similar. É muito semelhante os mamíferos, eles vivem muito parecido, ainda mais o cachorro. Cara, o cachorro ele é muito igual a gente, porque o cachorro ele é um onívoro, né? Significa que ele come de tudo, carne, raiz, fruta, vegetais e tal. Então o cachorro ele interage muito igual a gente no mundo. Os gatos eles interagem um pouquinho diferente, mas eles também são mamíferos, então existe uma certa similaridade. Mas o gato ele é um carnívoro verdadeiro, então ele é topo de cadeia alimentar. Ele sendo topo de cadeia alimentar, ele é um predador. Então ele enxerga o mundo um pouco diferente do que nós, que somos presas. Ele é predador e nós somos presas. Os onívoros, de forma geral, são presas, né? E isso faz com que, eu não estou dizendo que não existe onívoros que caçam, né? Nós caçamos, o lobo, né, o cachorro também caça, mas isso não é uma condição de vida, a caça para eles, porque eles sabem, a gente consegue se virar com outras coisas, com frutos, legumes, vegetais, né, que tem disponível na natureza, assim como para eles também, né? Então o gato ele é o predador, então nós somos presas, e o gato então ele interage um pouco diferente com o mundo. Só que quando ele está dentro da sua casa, ele interage com você como se você fosse um similar a ele, né? Ele te enxerga também fazendo parte daquela família de felinos, né? Como se você fosse um felino. E aí, ele cuidando de você e você cuidando dele, ele também vai apresentar sintomatologias físicas para mostrar que existe um desequilíbrio nas energias na sua casa, né? E isso tudo faz parecer que o animal não fica doente. Sim, o animal fica doente. Nós temos algumas percepções, nós como animais temos algumas percepções que são intrínsecas a nós. Só nós estamos vendo o mundo de alguma forma que nos faz adoecer, que a gente acredita que aquilo é um problema ou um transtorno, né? E sim, eles vão adoecer por conta própria, por experiência própria em alguns sentidos. Mas o que eu quero dizer é que as doenças, elas vão e vêm. Você não fica doente anos e anos por um processo, né? Só nós, seres humanos, ficamos doentes por anos e anos por um processo. Aí você vai falar assim, não, meu cachorro morreu, sei lá, de câncer. Meu cachorro tem dermatite há 20 anos, né? Já é velhinho e ainda tem dermatite. Meu cachorro tem, sei lá, otite
passa mês, entra mês, ele está com otite. Quando você fala isso, é porque o animal está vivendo na sua casa. Que se fosse na natureza, ele também teria otite. Mas ele teria uma otite, e aquela otite ela teria por uma consequência de alguma coisa que ela ouviu, um predador chegando, alguma coisa que estava na espreita de chegar ali naquele momento para atacá-lo, né, ou para espreitá-lo, o território. Quando ele percebe isso, ele foge, e aí ele automaticamente fala assim, meu Deus, quase que eu morri. Mas não morri, está tudo bem. Ele vai ter uma breve otite, que vai cicatrizar, e depois está tudo bem, vida normal. Ele não fica entrando e saindo na otite, ele não tem um tumor terminal na natureza. Até porque não chega a esse processo. Na natureza, ele não tem uma dermatite que leva a um transtorno físico por anos e anos e anos. Porque na natureza isso não dá tempo, né? Ele não fica... um animal debilitado, ele provavelmente não vive muito tempo na natureza. E outra, ele não fica julgando, ele não fica falando assim, caramba, ai meu Deus, vamos botar eu gosto de dar um exemplo da zebra, né? Tá lá na savana, o leão vai, aquelas leoas, elas fazem aquela estratégia louca de caça lá e tal, tudo para espreitando as zebras e encurralando elas, né? E até o momento que elas saem na investida da caça. E aí parte para cima das zebras, né, daquela monte de zebra lá, só que isso elas se comunicam para escolher uma presa. Ela escolhe uma presa. Ela não sai e fala assim, vou pegar qualquer uma que parecer. A que passar na minha frente primeiro eu pego. Não existe isso. Existe uma comunicação entre elas para que exista uma captação de um indivíduo. Mesmo que se ela estiver correndo com foco naquela zebra, se passar uma zebra bem aqui na frente dela, ela não vê essa zebra, ela só vê aquela que elas estão indo caçar. Então, mais um sinal de que existe comunicação entre outros seres e não nós, só seres humanos, que nos comunicamos. Bom, mas dito isso, elas fazem a estratégia e saem correndo atrás da zebra, um monte de zebra sai correndo destrambelhada para um monte de lado, fazendo zigue-zague para confundir a visão dos predadores. E por fim, as zebras fogem e infelizmente uma delas é capturada e se transforma em alimento. E aí elas fogem, né, naquela investida das leoas, e as leoas pegam aquela outra zebra e levam para junto da família, para os animais, para os outros comerem, para o leão e tal, tudo, para os filhotinhos, né? E as zebras que fugiram, elas olham para aquelas leoas que atacaram e falam assim, ufa, eu me livrei. Abaixa a cabeça e começa a comer, a fazer as atitudes que elas já faziam antes. Elas não estão ali na cabeça delas se juntando, fazendo grupinhos e fofocas e falando assim, meu Deus, tá vendo aquelas leoas lá? Nós temos que arrumar uma estratégia para meter o pau naquelas leoas lá, porque aquelas leoas são malvadas ou elas tentaram me comer. Não existe esse julgamento que nós fazemos. A natureza é simples. Não existe toda essa elaboração mental onde a gente julga a atitude ou o comportamento do outro, julga a atitude do nosso comportamento perante o outro, julga a atitude dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Na natureza, eles simplesmente aceitam e acreditam que o que passou antes tem o seu benefício. Por quê? Porque o que passou gerou a vida que veio depois, no caso a minha. Meus pais, eles são muito maiores e melhores do que eu, no sentido de que eles me deram a vida. A partir dessa vida que eles me deram, então eu não julgo o que eles fizeram comigo no passado. Meu pai me bateu, me deu palmada quando eu era criança. Sim, né? Era uma realidade para o mundo, para eles, e ok, tudo bem. Isso não é um detrimento para eles do pai que ele foi, ou da minha mãe que ela foi, né? Isso só corrobora que eles fizeram o que foi necessário para ser quem eu sou hoje. E me deram a vida. Então, a partir daí, eu faço a minha parte, dando também a vida a outro. Então, eu tenho meu filho, que também gerou minha filha, né? E meu filho, que eu gerei uma vida. E a partir daí, com todos os ensinamentos que eles me deram, com minha bagagem de experiência de vida, eu elaboro isso tudo e faço um próximo passo de gerar
uma próxima vida e passar todo esse conhecimento dos meus antepassados para o presente e desse presente para o futuro com os meus filhos. Na natureza é assim, eu tento seguir essas leis. Só que o que a maioria das pessoas faz? Não, meu pai foi um carrasco, meu pai foi isso, como eu disse antes, minha mãe não deixava, minha mãe é mandona, e entre outras coisas que aconteceram na nossa vida, e isso que eu quero dizer são julgamentos. Esses julgamentos ficam mantendo dentro de você e, consequentemente, fazendo você emanar para o universo um padrão energético. Seja ele com nossos pais, dando o exemplo dos pais, né? Mas pode ser para tudo, meu chefe, meu marido, ou sei lá, um problema que a gente teve financeiro, né? Uma mágoa que nós tivemos com, sei lá, um namorado que nos traiu, uma namorada. Então tudo isso é julgamento. Ah, um namorado me traiu e eu terminei. Pô, beleza, acabou, terminou, vamos virar a página e seguir em frente. Ah, mas é fácil falar, não é, é difícil fazer. Sim, eu também acho que é muito fácil falar e difícil fazer. Mas o grande importante disso tudo é tentar fazer. É de alguma forma ou de outra fazer. Porque se a gente ficar só pensando que é de fácil para o outro ou é fácil falar, a gente nunca vai dar o primeiro passo e nunca vai ter a possibilidade de melhorar a harmonia da nossa casa. Então, quando nós temos os animais na nossa vida e eles, de certa forma, nos apresentam os desequilíbrios e os transtornos que nós estamos vivendo na nossa casa ou na nossa vida em si, em particular, quando nós temos ele, nós temos então a obrigação, o dever de nos cuidar. Por quê? Porque se fosse lá na natureza, eles teriam as experiências próprias e todo mundo da matilha um ia cuidar do outro e tal, tudo. E isso não ia ser um transtorno para ele, porque lá no meio dele, no mundo da natureza, no meio lá fora da nossa casa, eles conseguem reger as forças e as energias que ali confluem. E com isso eles tomam atitudes e comportamentos que mudam um padrão e consequentemente tem melhoria de todos. Porque se eles não tomarem atitude, não mudarem o comportamento, consequentemente aquela tribo, aquela família, aquele grupo familiar, ele vai ser extinto. Porque algum processo precisa ser mudado. Se está existindo um conflito, algum problema, alguma doença que vem acontecendo constantemente naquela família de animais, seja de cão, boi, cavalo, macaco, sei lá, aquela família precisa ser mudada alguma coisa, porque senão não vai ter uma próxima geração. E lá na natureza eles fazem isso. Lá, olha eu também, o meu vício de linguagem. E lá no ambiente deles também existe conflitos. Só que lá eles conseguem então determinar qual é o conflito e tomar uma atitude, um comportamento que mude aquilo. Dentro da nossa casa, como a gente tirou ele do habitat dele e botou dentro da nossa casa, isso há muitos anos, muitos anos atrás, né, os gatos, os cães de forma geral, quando nós tiramos eles de lá, eles não conseguem tomar atitudes e comportamentos que mude a energia ou o padrão comportamental da nossa vida, da nossa casa. E aí, como eles não conseguem mudar isso, eles ficam todo dia tentando mostrar para as pessoas ou para quem é o chefe da casa, né, o alfa, que está tudo errado, que está tudo bagunçado. Não é que esteja errado, é que está bagunçado, está desarmônico. Então a gente precisa tomar alguma atitude e mudar esse padrão, né? Só que nós não fazemos. A gente continua igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E não é bem assim que funciona. Nós temos que segurar as rédeas da nossa vida. Quando a gente segura as rédeas da nossa vida, a gente começa a tomar condutas e atitudes que nos levam para lugares melhores. E quando a gente faz isso, a gente também manda uma mensagem para o universo falando assim, cara, eu sou o alfa da minha vida, eu mando na minha vida, eu governo a minha vida. E quando você faz isso, todo mundo que vem depois de você, todos aqueles que vêm depois, seja seus animais, seus filhos, né, eles vêm depois de você, eles sentem segurança, estabilidade, conforto. Por quê? Porque existe um alfa.
O alfa, ele não está numa matilha simplesmente porque ele é o fortão e foi lá e bateu no outro fortão. Não é por isso. Ele está lá porque ele dá o caminho, ele dá a diretriz, ele impõe as regras, ele determina, né, estratégias de caça, seja o alfa macho, seja o alfa fêmea. Eles determinam estratégias de caça, eles dizem a hora de se alimentar. Ah, tá todo mundo com fome, né? Mas ele entende, ele tem conhecimento prévio, fala assim, não, essa agora não é a melhor hora da gente sair para caçar, para se alimentar. E, infelizmente, nós vamos ter que esperar. E depois que caçar ainda tem mais. Quem come primeiro é o alfa. Por quê? Porque ele tem que estar forte, sempre forte. Porque ele que determina a estabilidade e segurança daquele bando. Então, se você não quer deixar seu animal adoecer, o primeiro passo é você tem que assumir o controle da sua casa. Você tem que ser o alfa, né? Porque, como eu disse, assumir o controle é quando você dá a diretriz, dá o caminho, dá o passo a passo onde as pessoas devem e não devem ir, dá os limites. E isso é igual a gente, né? Você trabalha numa empresa, você tem que tomar todas as decisões daquela empresa, né? Você tem hora que você fala assim, caramba, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço. Poxa, eu vou chamar um adulto. Né? Mas nessa casa não tem, você é o adulto, você tem que tomar todos os passos a passo, todas as diretrizes, tudo que tem que ser feito é por você. Mas o que você mais queria era alguém segurando na tua mão e falando, poxa, me leva para algum lugar aí qual é o caminho, qual é o melhor caminho. Então o alfa ele faz isso, ele chama todas as responsabilidades para ele e dá esse caminho. E quando você dá esse caminho, você dá então segurança para aqueles que estão abaixo de você ou estão depois de você, né? E passando essa segurança, esses animais da sua casa, eles começam então a ter estabilidade. Tendo estabilidade emocional, você tem menos estresse. Com baixa de estresse, você tem menos estresse, tem menos produção de corticoide. Quando você produz menos corticoide, né, você tem uma imunidade melhor. Então, dificilmente você venha a adoecer, porque você tem um bom estado imunológico e você também tem um bom estado de autoestima. Porque quando você sabe o caminho, sabe o que tem que ser feito, e aí você faz o que tem que ser feito, a sua autoestima melhora. E eu estou dando exemplo dos animais, porque ele sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que ser feito, e ele faz. Quando ele faz o que tem que ser feito, o que acontece? Carinho, agrado, felicidade, sorrisos, brinquedos, né? E isso aumenta a autoestima, fala assim, caramba, eu fiz o que é certo, ufa, oba, né? Então, eu faço uma pergunta reflexiva para você. Você é o alfa da sua casa? Você tem um controle e o domínio das emoções e dos comportamentos da sua casa? Se você acha que sim, eu vou te fazer algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse sinceramente para você mesmo, né? Não precisa contar para ninguém nem nada, mas responda essas perguntas para ver se realmente você é o alfa. E se você não é, tomar atitudes e condutas que se transforme no alfa. Então, primeira pergunta. Seu pet, ele sobe na sua cama, ou senta no sofá, sobe na sua cadeira, quando não é chamado ou quando não tem a sua permissão? Segunda pergunta. O seu pet faz as necessidades com frequência no cantinho dele, no lugar desejado, por exemplo, o gatinho na caixinha de areia, o cachorro no tapetinho, ou no postezinho que você comprou para ele, ou no quintal, onde é que é um lugar determinado para ele fazer as necessidades? Terceiro, o seu pet destrói com frequência algo da casa, sei lá, sofá, cortina, carpê, sapato, chinelo, as plantas, ele faz isso com frequência? Seu pet anda na rua com você, com a coleira esticada, com a guia esticada, né? Seja ele cachorro ou gato, porque tem muitas pessoas que caminham com gato. E acho isso bom pra caramba no relacionamento, para ele poder enxergar o mundo, ver o mundo, sem perder o gato de vista, né? E a quinta e última, o seu pet, ele ataca ou mostra os dentes para você, ou se apresenta agressivo para você, quando você faz alguma atitude perante ele,
quando ele está fazendo alguma coisa que ele acredita que é importante, por exemplo, sei lá, quando ele está comendo, se você chega perto dele, ele mostra os dentes ou fica agressivo, você está brincando com uma bolinha ou com um brinquedinho, e você fala assim, agora chega, está na hora de parar, e tira aquilo dali dele, ou vai em direção a ele, ele te ataca, ou se mostra agressivo para você. Então, se você marcou sim para a pergunta número 1, 3, 4 e 5, e não para a pergunta 2, sinto te dizer que não é você que manda na sua casa. Ou melhor, não é você que é o alfa. É o seu pet que tem o controle. Você deve agora estar meio bravo comigo, chateado e achando até que isso tudo é um exagero da minha parte. Mas não fica bravo. Não é um exagero. O que eu tenho para te dizer é que você precisa mandar na sua casa. Você precisa ser o alfa da sua casa. Por quê? Porque tudo na natureza funciona através de regras e limites. Seja esses limites e regras dados para nós, como é na nossa sociedade humana, por palavras e por leis escritas, ou seja por comportamentos e atitudes que nós devemos emanar e conduzir dentro da nossa vida e da nossa casa. No caso dos pets, não existe palavras, né? Não existe um cachorro que senta para você na poltrona e fica batendo papo sobre algumas coisas que ele viu, aconteceu e tal tudo. Existe toda uma intenção, uma interação afetiva, emocional e energética vibracional que vocês se comunicam. Vocês não trocam palavras entre si, nem escrita. Assim como com outros animais. Então, essas intenções e comportamentos vão determinar para o seu pet como que você vai mandar na casa, que você vai ser o alfa, você vai dar a diretriz, o direcionamento, vai impor as regras, vai dar o caminho para que ele possa seguir de forma mais tranquila e harmônica, inclusive com você, para não ter desavenças, maus tratos, ou bater porque não fez o que você queria, ou porque fez xixi em cima da mesa, sei lá, né? Então isso tudo vem através de comportamentos. Existe um estudo dizendo que 7% do que o outro percebe de você são suas palavras. Os outros 93% é suas atitudes, comportamentos e expressões. Então, os animais eles enxergam de nós esses 93% que a gente está negligenciando, né? Então a gente se apega muito aos 7% e acha que isso tudo é o que rege o mundo, e não é, né? Mas o que acontece não é você que domina o território da sua casa. Acontece que seu pet, ele não conhece os limites impostos pela nossa sociedade. Como eu disse, ele foi tirado do habitat dele e posto no nosso. E aí, sem ele saber os limites e a conduta, o melhor processo da harmonia daquele ambiente, sem entender isso, como que vai fazer para aquilo funcionar, ele fica tentando várias estratégias. Às vezes agressividade, às vezes destrói alguma coisa, às vezes te enfrenta e tudo, só que nenhuma enfrenta alguém que chega em casa, né, e tudo, e nenhuma estratégia ela é bem-vinda, nenhuma estratégia é benéfica, então ele vive sob forte estresse toda hora, e um grande estresse aumenta a corticóide e diminui a imunidade. Com baixa imunológica, todas as doenças e todas as propensões que nós temos em adoecer, elas são maiores. Então, esse estresse contínuo que ele vive é uma porta de entrada. É como se você abrisse a porta da sua casa todos os dias para coisas que você não gostaria que acontecesse. Aí você está pensando, pô, mas como faço isso? Existem algumas formas de fazer isso. Na natureza, uma das principais formas de demonstração que eu sou um alfa é determinar a hora que devemos comer e o que vamos comer, né? Então, se você, como eu já disse, né, a leoa caça, traz, leva para o leão, quem come a leoa e o leão alfa depois come os outros, mesmo que os outros tenham ajudado a caçar. Então, primeiro você tem que mostrar para ele, falar assim, quem manda sou eu. Como que eu vou mostrar isso? Sem ser por medo, né? É por percepção de comportamento. Então, o primeiro passo é você mostrar que você é o alfa na parte da comida. Então, se você deixa a comida disponível para o seu pet o dia inteiro,
né? Mesmo que seu pet seja um gato, que normalmente os gatos as pessoas aconselham a deixar a comida disponível o dia todo, né? Eu não aconselho a fazer isso. Você começa então já a tirar a comida e entra em acordo com ele. Olha, eu vou oferecer comida para você, café da manhã, almoço e janta. Então são 3 vezes ao dia a gente vai dar comida, e comida suficiente, comida boa, de qualidade, você vai comer, vai se alimentar, não vai faltar nada para você. Você fazendo isso, você vai estar demonstrando para o seu pet que você é o alfa. Por quê? Porque você determinou a hora e a quantidade que ele deve se alimentar naquele período do dia. Então você vai pegar a porção que ele come e vai fracionar ela durante o dia. Então nessa hora você já está mostrando para ele que você é que manda. Só que o que acontece? Todo mundo acha, né, e aí eu me incluo na natureza com meus animais, todo mundo acha, né, incluo todos vocês que estão me vendo, todo mundo acha que eu faço melhor do que o outro. Então, se eu fizesse aquilo, eu faria melhor. E os animais não são diferentes. Eles também acham que eles podem ser o alfa. Eles acham que eles podem fazer melhor do que você. Ou eles acham que o que você está fazendo não é bem-vindo. Então, eu quero tomar o seu posto para que fazer do meu jeito. Então, quando você determina a comida naquele horário, né, naqueles 3 horários que eu falei antes, café da manhã, almoço e janta, ele o tempo inteiro vai ficar agindo com você de forma para te seduzir a fazer do jeito dele. Então o cachorro vai sentar você vai sentar na mesa para almoçar e ele vai sentar em volta, ficar pulando no seu colo, lambendo, pedindo, chorando, né? O gato, ele vai, na hora que você sentar para comer, ele vai subir na mesa, pisar em cima do seu prato, não sei, né? Tudo isso vai fazer parte da tentativa dele de mostrar, estou com fome e eu quero que você me alimente agora. Se você fizer isso, se você se curvar a esse processo, provavelmente você está falando para ele que ele é o alfa. E aí nada vai mudar na sua casa. E a chance dele continuar doente ou adoecer mais é muito grande. E quando você faz isso, você está abrindo exceções. E na natureza não existe exceção. Sei lá, está lá uma família de coelhinhos saindo para pastar e comer a graminha, certo? De repente a mãe manda uma mensagem para todos os filhotes e fala para entrar na toca. E desesperadamente todos eles entram na toca. Só que um filhote fica pro lado de fora. E aí a mãe fala assim, meu filho, por que você não entrou na toca? Você não ouviu o que eu falei? Eu ouvi, mamãe. Eu ouvi, mas espera só um minutinho que eu estou terminando de fazer uma tarefa que eu comecei. Existe essa possibilidade na natureza? Não, né? Porque esse coelhinho nem daria chance de conversar com a mãe, porque se a mãe mandou a mensagem de todo mundo entrar na toca é porque existe um perigo iminente. E aí esse coelhinho provavelmente foi levado por uma ave de rapina, por uma coruja, um gavião, um falcão, uma raposa, não sei, né? Então não existiria nem esse diálogo depois, porque na natureza, lá no mundo deles, eles iam ser devorados. Então, esse respeito de não abrir exceção é que nós fomos perdendo, porque a nossa interação com o meio ambiente ficou mais distante. E aí a gente dá um jeitinho, abre exceção para tudo. Não, mas é só hoje que eu vou dar porque ele está chorando muito. Isso não pode acontecer. Então, beleza. O primeiro passo é você mostrar quem você é através da comida. O segundo passo é mostrar que a comida ela é merecimento. Ela não é uma simples vontade. Então você merece ser alimentado daquela comida que eu dei a minha vida para caçar, para trazer para o grupo. Então, quando ele for se alimentar, você, por mostrar que você é o alfa, você pede para ele um comportamento, uma atitude, uma conduta que ele deva executar antes de receber a comida. Por exemplo, o cachorro, muito simples, a gente ensinar ele a sentar. Então, na hora que você for oferecer a comida, fala assim, fulaninho, senta. Claro, ele não vai sentar de primeira, vai ser sempre uma dificuldade inicial. Mas nesse momento, você bota a mãozinha na bundinha dele, pede para ele sentar e tal, tudo. O gato, por si só,
ele já demonstra essa gratidão na hora da comida. Então, na hora que você pega o pote de ração do gato e para ele se alimentar, ele já pula no seu colo, ele já te acaricia, passa o corpo dele em você e tudo. Então, gato, ele já faz muito isso. O cachorro não, ele fica pulando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e não respeita o momento. O gato, ele para e espera você botar a comida. Se o gato ele tiver uma conduta de puxar o pote ou entrar dentro do negócio de ração, aí sim vocês têm que colocar ele no lugar aonde que ele tem que ficar esperando naquele local até você terminar de servir a comida dele. Isso tudo vai demonstrar na cabeça dele, falar assim, opa, ele sabe o que ele está fazendo, ele está me dando comida, a melhor comida, ele continua me dando carinho, atenção e afago. Então, ele está fazendo tudo o que eu preciso, então ele está me mostrando o caminho. Então, eu não preciso mais me preocupar com o caminho que eu nem sei aonde vai dar, porque eu não sou desse mundo, eu sou lá da floresta, sei lá, né? Ou da savana, não sei. Então, esse primeiro passo ele é muito importante, que é o passo da comida. O segundo passo é pedir para ele uma tarefa, desempenhar um papel, né? Antes de receber aquela comida. Então, se ele desempenhar esse papel antes de receber a comida, provavelmente você já vai estar mostrando para ele que você é um alfa inabalável, assim. Você é um semideus, né? Porque ele vai te adorar. Ele fala assim, caraca, ele me dá comida de qualidade, ele sabe o que eu tenho que fazer, então não preciso ficar achando o que eu devo ou não devo fazer no meio do caminho, porque isso me deixava muito confuso, ansioso e agoniado, né? Então, e o terceiro e último, mas não menos importante, né? O terceiro e último, mas não menos importante, é você entender o que ele realmente quer, o que ele realmente gosta. Então, você, quando estiver com o seu pet, prestar atenção nele na essência, o que ele ama de verdade. Por exemplo, sei lá, o cachorro ama muito uma bolinha. Aquela bolinha ela não pode ficar disponível para ele, porque aquela bolinha é um prêmio. Só que sempre quando vocês estão juntos, vocês brincam incansavelmente com aquela bolinha. Ele vai te trazer milhões de vezes, ele vai querer brincar, pegar, voltar a correr, pegar, brincar, voltar a correr, o tempo inteiro. E isso é uma recompensa para ele. E aí quando você entender isso dele, o que ele realmente quer, o que ele realmente ama de fazer com você, aí, cara, vocês não são mais semideuses. Aí a gente se torna Deus, de verdade. Isso é tudo metáfora, tá? Não estou dizendo que nós somos deuses, não. Pela visão dele, você é um alfa, é como se você fosse um alfa altamente competente. Você me dá comida, você me dá proteção, você me diz o que eu tenho que fazer e você ainda brinca amorosamente comigo com aquilo que eu mais amo de brincar. Você faz comigo o que eu mais amo de fazer, sei lá, um labrador, ele adora entrar na água, só que ele é proibido porque tem um cercado na sua piscina ou existe um portão para ele chegar até o laguinho. Mas em certos momentos do dia ou certos momentos da semana você leva ele para ter aquela atitude que ele mais ama. Aí ele vai falar, meu Deus do céu, esse é o alfa que eu escolhi para ser, sei lá, meu guia para o resto da minha vida. E aí nada ou todo o comportamento dele vai ser em direção a te agradar. O gato também, mesma conduta, uma bolinha, um brinquedo, um ratinho, alguma coisa que ele ama fazer, e você faz isso com ele repetidas vezes durante o dia, deixando ele muito, muito, muito feliz. Caramba, ele vai te olhar e falar assim, meu Deus, esse é o leão que eu escolhi, ou essa é a leoa que eu escolhi para ser a minha protetora. Né? E isso é muito lindo. Quando isso acontece, aí começa o segundo passo do relacionamento. Quando isso acontece, você e eles, o seu pet, estão tão entrelaçados que quando você, sei lá, você está no seu trabalho, de repente trabalhando, desempenhando algum papel, você vai conseguir se conectar com o momento de sentimento ou de apreensão talvez que ele esteja vivendo.
Tô contando isso porque, deixa eu contar uma história. Eu tinha 4 cachorros quando eu era mais jovem, né? Eu morava numa casa lá em Niterói e eu tinha 4 cachorros. Eles viveram com a gente há mais de 15 anos. E o que era muito doido, assim, a gente se comunicava mesmo, a gente tinha uma interação pessoal, assim, muito grande. Eu entendia, eles me entendiam, era assim, muito bacana. E tem um episódio que aconteceu que foi muito assim importante para mim. Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava com ranicultura, né, com rã e com peixe, com piscicultura. Então eu estava numa fazenda lá, mexendo com os animais e tudo. E alguma coisa aconteceu, assim, alguma coisa dentro de mim começou a ficar agoniado, estava me sentindo muito enjoado, né? Começou a dar dor de cabeça e tal, tudo. E eu terminei o meu trabalho assim o mais rápido possível e falei com o dono lá da fazenda, falei assim, cara, eu tenho que voltar para casa, eu não estou me sentindo muito bem e eu preciso ir para casa. Eu não sabia por quê. Gente, quando eu cheguei em casa, a minha cachorra Fila, Azula, ela estava na beira da nossa piscina e vocês imaginam como é que é o verão do Rio de Janeiro, né? 40 graus, né? Rio 40 graus, né? É muito quente. A cachorra ela estava desmaiada, com insolação, né? Tinha a língua para fora e tal, uma cena muito triste. Eu cheguei ali, eu já cheguei procurando os meus animais e quando eu cheguei, a fila amarela e o Rottweiler e o Poodle vieram correndo em direção a mim, começaram a pular desesperadamente, que coisa que eles não faziam. Eles pulavam na intenção de brincar e nessa eles pulavam na intenção de me mostrar alguma coisa. E eu saí do carro meio desesperado, falei assim, ué, mas cadê a Azula? Quando eu cheguei no fundo da casa, na beira da piscina, ela estava lá, entregue. Eu peguei aquela cachorra nos braços e não sei, na hora eu falei assim, meu Deus, eu tenho que molhar ela, né? Muito quente esse chão, muito quente tudo. Pulei na piscina com ela, comecei a jogar água e a piscina gelada pra caramba, porque lá no Rio não precisa ter aquecedor, mas em alguns momentos do dia, né, algumas épocas do ano, ela está gelada, apesar de estar muito calor do lado de fora. Então, muito gelada, e comecei a molhar, lavar o rosto dela, ela com o olho vidrado, assim, já nem respondia mais. Eu comecei a ficar desesperado, falei assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será e tal, tudo. E eu já era veterinário, isso tudo passa um filme na nossa cabeça. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu veterinário, com todo o conhecimento biológico que eu tenho, com tudo que eu tenho, não vou conseguir salvar o meu, não é possível. Mas, graças a essas forças misteriosas do universo, a cachorra voltou a respirar. Eu senti o coração dela, mas ela não tinha mais movimentos respiratórios. Ela voltou a respirar, botou a língua para dentro, a mucosa dela estava roxa, ela começou a ficar vermelhinha de novo e ela deu uma primeira piscada. E foi muito lindo, assim. A primeira coisa que ela fez foi olhar para mim. Ela olhou para mim assim. É como se a gente olhasse um para a alma do outro. Foi uma coisa assim impressionante. E o que eu quero dizer com isso? Essa história é muito bacana, assim, porque existiu ali, a gente tinha uma conexão íntima, eu tinha uma conexão íntima com eles. Né? É como lá no Avatar que eu falei, o meu fio de cabelo neuronal estava ligado no fio de cabelo neuronal dos meus animais. Era uma coisa assim, muito bacana. Então, assim, essa percepção, isso tudo vai acontecer com você na hora que você for o alfa da sua casa, você entender que você tem esse posicionamento e entender que não existe, você tem esse posicionamento, não existe exceções, você precisa assumir esse papel, porque você tem a obrigação de assumir esse papel, porque você tirou ele do habitat dele e pôs no seu, né? Ou porque você queria dar para sua filha, ou porque você comprou porque você gosta de gato, de cachorro, né? Ou por N motivos, mas você tem a obrigação a partir dali, que você trouxe para você, obrigação de cuidar da melhor maneira possível, né? Quando você fizer isso, essa interação será linda, vai parecer mágica mesmo, vai parecer uma coisa sobrenatural, mas não é. Não é porque, como eu disse antes, somos todos energia e essa energia vai começar a fluir do seu pet para você e de você para o seu pet, como um ciclo contínuo de evolução e de melhora. Consequentemente,
vai diminuir o seu estresse emocional perante ele, porque você não vai ficar bravo que ele fez cocô no lugar errado mais, e nem vai ficar bravo porque ele destruiu um sapato. E ele não vai ficar perdido como cego em tiroteio sem saber o que fazer. Diminuindo o estresse mútuo, aumentando a imunidade mútua, aumentando a harmonia da casa, diminuindo então o adoecimento. Então é isso. Espero ter te ajudado com essas novas ferramentas, as novas percepções do meio ambiente e do mundo, tá? Que você possa utilizar isso no seu dia a dia, no seu comportamento e na sua conduta com seus animais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.